Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na quarta parte, Preces pelos que já não são da Terra, ao tema Prece por um Suicida. Allan Kardec apresenta um curto prefácio e uma sugestão de prece em 3 parágrafos. Vejamos o prefácio. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. A vida aqui na Terra, como pessoas encarnadas, ela se presta justamente a nos colocar em provas que venham a provocar o desenvolvimento espiritual da criatura encarnada. Então, é uma bênção que Deus nos oferece, a vida no corpo físico, com todas as suas dificuldades, para que, enfrentando tais dificuldades, possamos disciplinar e alcançar evolução espiritual. Este é o objetivo. A vida na Terra é um meio, não é um fim em si mesmo. Allan Kardec destaca, no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, uma análise desta questão sob o título O Suicídio e a Loucura. É um estudo muito importante. Eu quero destacar ali algumas frases a respeito do pensamento do espírita, a respeito do tema do suicídio. Olha só. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Primeiro, a certeza de uma vida futura, em que, sabe-o ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Segundo, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, como destacou Kardec ali no prefácio. Terceiro, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Quarto, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu. Quinto, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. E sexto, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Na verdade, há muitas causas que levam uma pessoa ao suicídio. Certamente, a principal delas, digamos assim,
é o materialismo, é a falta de fé na vida futura, acreditando que a vida acaba com a morte. Não, não acaba, ela continua depois de desencarnado, depois de saído da vida do corpo físico. Aí é que nós temos a necessidade de entender este processo que nos servirá de resistência ao impulso que poderia nos levar ao suicídio. Allan Kardec apresenta, então, uma sugestão de prece por um suicida. Na primeira parte desta sugestão de prece, ele se dirige a Deus. Na segunda parte, aos bons espíritos, onde formula os seus pedidos, já que os bons espíritos são aqueles que executam as vontades de Deus. E uma terceira parte, onde a prece se dirige àquele justamente que cometeu o suicídio. Então, uma sugestão de prece em 3 parágrafos. Vamos ver. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-lo sobre a alma de fulano de tal. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos capazes de o impelirem novamente para o mal, e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também, para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor, e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos, e só se conserva fechado aos corações endurecidos. De fato, é uma situação muito complicada para a pessoa que, por alguma razão, procura fugir da vida encarnada através do suicídio. Pode ser que esta pessoa esteja sob a injunção de uma loucura. Isso seria uma atenuante. A pessoa está em tal estado de desequilíbrio que acaba cometendo o ato sem que verdadeiramente tivesse essa intenção. Então há atenuantes, mas há também agravantes. Quando a pessoa faz isso por motivo fútil, não é? Nós verificamos que no texto há 2 palavras aqui para a pessoa que recebe a prece. A pessoa que cometeu suicídio está no mundo espiritual em estado de sofrimento.
Primeiro, a recomendação de resignação. Não há para onde fugir, a revolta não tem sentido, é buscar a Deus. A segunda palavra é o arrependimento. Tanto a resignação como o arrependimento são reposicionamentos íntimos da mente e do sentimento. A resignação para aceitar aquilo que nós provocamos e nos colocar à mercê de Deus. Aí já está o arrependimento. O desejo de refazer aqueles passos, agora com determinação de não mais errar. Resignação, porque não podemos mudar a situação na qual nós provocamos, colocando-nos à mercê de Deus. E o arrependimento, a nossa proposição de não mais repetir aquilo que nos levou ao suicídio. Então é uma situação realmente muito grave, o suicídio. Mas nada há perdido, porque a morte efetivamente não existe. O que existe é a morte do corpo físico. Só que nós adentramos, no caso do suicídio, adentramos ao plano espiritual da vida em estado de profunda perturbação, pela culpa, pelo remorso que advém a nosso íntimo, por causa da consciência. Nós temos as leis de Deus na nossa consciência. Daí, em decorrência desta consciência, é que nós entramos em estado de profundo desequilíbrio após um ato desta natureza. Mas recorrer a Deus através da prece. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na quarta parte, Preces pelos que já não são da Terra, com o tema Preces pelos Espíritos Penitentes. Até lá, que Jesus nos fortaleça e nos abençoe.